e tava tudo super bem. Então, assim, parecia que todas aquelas mágoas ou atritos que eles tiveram no passado, meu, fosse coberto por um pano preto e dali estava existindo uma nova vida, mas com uma alma antiga, das partes boas deles, entendeu? Então deu para ver ali naquele momento que tudo ia correr bem, tudo ia correr, né, de acordo com o planejado e com o esperado. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar? Com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos. Divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Você teve muita amizade com o Hugo, até quero que você conte essa amizade que você tinha com o Hugo, e o que fez você falar, pô, eu acho que essa volta do Xamã aí, do ponto de vista do empresário, né, é uma boa, meu, vai virar, o negócio vai dar certo, e eu tô nessa. Eu queria que você, que deu esse gatilho em você aí? Assim, eu tenho um grande respeito pelo Xamã e por tudo né, que a banda fez no cenário, pela volta deles, né, pela formação deles, de como eles começaram depois do Angra. Parece um filme né, daquela pessoa que, putz, está toda fodida e de repente tá lá, né, faz aquele sucesso e tal. Então, essa conquista deles, essa vitória deles, que eles conseguiram sair, montar uma banda do zero, o nome do zero, o disco do zero, além do talento deles, sempre isso me impressionou, né? Me inspirou. Além da amizade que eu tenho com o Hugo, o respeito gigante que eu tenho por ele, né? Ele é uma pessoa muito importante, assim, na minha vida, na vida assim, dos nossos amigos em volta, né? Então, eu não podia negar e eu adoro um desafio, né? Então, para mim, foi muito importante. Foi muito gratificante, assim, esse convite. Primeiro passava por uma brincadeira de churrascos, de aniversários, de família e tal. Mas eu encarei como um desafio, encarei como uma oportunidade também de me provar como empresário, depois de estar distante desse mundo de empresariamento de banda, poder provar para mim mesmo que eu poderia fazer um grande diferencial com toda a experiência que eu adquiri com a Free Pass, né? Que a gente se voltou somente a shows internacionais e eu aprendi muito, claro, com muitas bandas de fora e como elas agiam, como elas trabalhavam dentro do mercado. Então eu queria colocar um pouco disso em prática também e me testar. Além do prazer do Hugo, né? Que na época ele chegou e ele falou, não, eu falei com o André, eu falei de você, tem que ser você, conversa com ele e tal. Eu falei, eu não vou negar isso para ele. Então juntou tudo isso que estava passando na minha cabeça, e a época também que eu estava né, relativamente tranquilo. Falei, vamos embora. Eu aceito o desafio e vamos ver no que dá, né? Quem sabe. Ainda teve toda a movimentação dos fãs também, né? Que na internet. Isso foi essencial, foi fundamental para que isso acontecesse, né? Tanto para os integrantes, né? Quanto para todo o mercado olhar para isso de uma forma, né, especial e falar, nossa, se o Xamã voltar vai ser legal, hein? E aí isso, né, os próprios integrantes também estavam num hiato aí profissional,
cada um com suas, né, com seus projetos solos, e o André também já estava fora do mercado há um tempo. Então isso, e aí vem um monte de fãs e falam, meu, volta. Isso para eles foi o combustível para que desse certo, né? Tanto da parte de André como dos outros também, né? Certo. Rick, eu queria que você falasse um pouco assim diferentemente das duas reuniões grandes que o André teve na vida, né? Foi o Viper e o Xamã, né? Os dois conseguiram se reunir, só o Angra que não conseguiu. O Viper foi muito fácil, eu acredito que o Nando teve mais facilidade pelo fato daquele que ele falou, de serem amigos, de infância e tudo mais. O Xamã já teve uma dificuldade maior pelo fato de ter sido um rompimento até meio traumático ali, de briga e tudo mais. Eu queria saber se isso em algum momento você achou que poderia dar ruim ali, que poderia interferir no seu business, né? No que você estava apostando, porque querendo ou não, você não vê, né? Você como empresário não vê como um fã, você vê de um outro ponto de vista. Então você fala, puta, será que esses caras não vão sair na mão aí na turnê, aí não vão dar, de repente voltar alguma coisa do passado aí, ter uma discussão? Você não teve esse receio? Você acreditou logo na banda, logo de cara, assim? Olha, conhecer pessoalmente, muito bem, eu conhecia só o Hugo. O Ricardo eu conhecia, né, de oi, tchau. O Luiz também, nem pouquíssimas, raras oportunidades eu tive o prazer de ver ele. E o André, muito menos, né? O André é completamente zero de conhecimento. Tudo que vocês conhecem, né, que os fãs conheciam da mídia, talvez eu conhecia a mesma coisa, né? E né, algumas outras coisas que o Hugo me contava e tal. Algumas peculiaridades. Mas então, assim, pensar que isso não poderia acontecer, não tem como não pensar. Talvez poderia acontecer em algum, né? Porque a gente sabe como é que é turnê, né? É legal no começo, de repente começa a se tornar uma coisa muito... Ninguém começa a se aguentar, por mais sejam irmãos, por mais sejam melhores amigos, às vezes qualquer coisa um irrita o outro. Então a gente teve cuidado de não fazer uma turnê... A primeira essa turnê nem era para acontecer, na verdade, né? Era para ser um show, 2 shows no máximo. Então, assim, mas a partir do momento que começou a existir a possibilidade dessa turnê acontecer, a gente teve cuidado de não fazer com que elas fossem extensas e tivesse uma convivência por muito tempo todos. Ao mesmo tempo, se você parar para pensar, todos os integrantes estavam a fim de voltar, estavam a fim de fazer a coisa acontecer, né? Alguns com seus orgulhos, alguns com as suas exigências, alguns com seus cuidados, né? Então, isso tudo foi conversado antes, isso tudo que poderia de ruim acontecer para que fosse o gatilho para uma briga, isso foi conversado antes, foi colocado em contrato. Então, assim, todos estavam segurados de alguma forma de que não iam entrar em alguma intriga ou que não iam fazer começar alguma desavença, porque ele poderia ser prejudicado de várias formas, inclusive jurídica. Então a gente teve esse cuidado, mas nada garante que isso poderia acontecer em algum momento, né? Mas graças a Deus, a partir da primeira sessão de fotos ali, que foi um momento muito tenso, né? Onde o André ia reencontrar o Ricardo, onde o Hugo ia encontrar o Ricardo, onde o Ricardo ia reencontrar eles, onde o André ia reencontrar o Luiz. Então, assim, teve uma tensão antes, né, por parte de todos, mas quando chegou lá, parecia que, cara, foi muito natural. O André chegou super bem, né? Talvez ele até se precaveu tomando algum calmantezinho para aguentar a situação. Normal, eu também tomaria, e como cheguei a tomar na turnê, meio Rivotril a vida, né, em certas horas da vida. Então, assim, foi sensacional, assim, eles chegaram, de repente você via ali o André conversando com o Luiz, o André conversando com o Ricardo conversando com o Hugo, e estava tudo super bem. Então, assim, parecia que todas aquelas mágoas ou atritos que eles tiveram no passado, fosse coberto por um pano preto, e dali estava existindo uma nova vida, mas com uma alma antiga, das partes boas deles, entendeu? Então deu para ver ali naquele momento que
tudo ia correr bem, tudo ia correr, né, de acordo com o planejado e com o esperado.